Você já parou para refletir em qual é o significado das nossas experiências? É comum a visão de que as experiências boas são para o nosso bem e nos trazem prazer, e as experiências ruins são para o nosso mal e nos trazem sofrimento. Só que essa é uma visão tão pobre da vida, ela oferece bem mais do que isso. Nós podemos encontrar tanto satisfação e vantagem numa experiência ruim, como também encontrar até sofrimento numa experiência boa. E tem um pequeno fator que determina o que você vai encontrar em cada uma delas. Eu só encontrei esse fator por causa de uma conversa que estava rolando uns meses atrás na barbearia. Estava tendo uma discussão sobre a guerra da Palestina. E as pessoas estavam expressando suas opiniões. Então em algum ponto meu barbeiro parou e disse: Cara, se fosse a vontade de Deus que eles tivessem essa terra, não precisaria estar tendo essa guerra toda. E eu nem vou entrar em mérito religioso ou político aqui, da mesma forma que eu não entrei lá, porque isso não é relevante para a questão. E quando ele falou isso, me aguçou a curiosidade, porque eu tinha forte impressão que quando recebemos algo que não é fruto do nosso esforço, nós não damos o devido valor para isso. E também não aprendemos as lições que vêm com esse esforço. Então eu resolvi perguntar para ele: você acha que se eles recebessem a terra sem esforço, eles aprenderiam alguma coisa com isso? E meu barbeiro, sem muita dúvida, falou: sim, aprenderiam. E quando ele falou isso, eu fiquei um tempo em silêncio, refletindo sobre o que ele disse, digerindo a ideia de que podemos aprender quando recebemos algo. Porque eu nunca tinha me incentivado a olhar para essa perspectiva. E nesses segundos que eu fiquei em silêncio, minha mente clicou. E ficou de repente claro para mim que sim, podemos aprender na vitória. Podemos aprender quando ganhamos, e não só quando perdemos. E o fator que permite que essa lição se concretize é a gratidão. Quando somos verdadeiramente gratos pelo que estamos ganhando, nós nos abrimos para a possibilidade de aprender mesmo sendo uma vitória. Por causa da humildade de reconhecer que, como indivíduo, você não foi o único fator responsável por essa vitória acontecer. Já quando você se preenche da soberba devido à vitória e pensa sobre como você fez tudo isso acontecer, porque foi graças a você que isso foi possível, sua vitória continua sendo uma vitória. O quanto você contribuiu para ela acontecer é um fato inegável. No entanto, fica difícil você aprender algo com ela, porque você assume que é porque você é pica e tem que te engolir, pronto e acabou. O que você tem para aprender quando você vê as coisas desse jeito? As lições que absorvemos só nos alcançam quando estamos nessa posição de humildade. Só quem reconhece a própria ignorância pode transformá-la em conhecimento. Essa humildade não é sobre não reconhecer a sua parte, de não ver o quanto as suas decisões cumpriram um papel no resultado alcançado, mas sim reconhecer que elas não foram as únicas coisas que entraram nessa equação. Você fez o que você fez porque é o que você acreditava que deveria ser feito, até suas decisões mais inconscientes. E quando o resultado vem, você não mergulha nas tendências do ego de acreditar que você é o rei da cocada preta e nada pode te derrotar. E é claramente um dos comportamentos que precede uma queda, o que não é novidade para ninguém. E isso foi o que cruzou minha mente naquela hora, provavelmente de uma forma bem mais simples, e foi uma porrada na minha mente, porque essa simples conversa ampliou brutalmente a minha percepção do que a gratidão é capaz, do papel que ela tem nas nossas vidas. Isso me fez ver o furo que eu tinha na minha antiga percepção. O universo não seria completo e bem ajustado como ele é se só pudéssemos aprender através da derrota. E por bem ajustado eu quero dizer que tudo que existe cumpre a sua função. As coisas operam de formas muito complexas e variadas para um determinado resultado só ser possível de uma única maneira. Porque da mesma forma que 3 mais 1 dá 4, 2 mais 2 também dá 4. Na minha antiga perspectiva, a derrota precedia o desenvolvimento, e a vitória era um precedente natural à queda, o que é de fato em muitos casos. No entanto, agora eu vejo que não é a vitória por si só que corrompe o ser humano, e sim a ingratidão. O distanciamento da humildade é o que apodrece a natureza. E isso é uma característica que eu acho fascinante a respeito da vida, sobre o quanto o problema não está no que acontece na superfície, se você ganha ou perde, e sim em algo que rola em umas camadas mais profundas do que essa. Na vida, o que define o resultado das coisas está sempre numa camada mais profunda. E geralmente quando conversamos com as pessoas, vemos que eles estão sempre preocupados com algo que acontece nas camadas mais rasas da realidade. Por exemplo, se vemos alguém ajudando uma pessoa pobre, tendemos a achar que essa é uma pessoa boa porque ela pratica atos de generosidade. E essas ações
aparentes, visíveis, são algo que acontece nas camadas mais rasas da realidade e gera uma conclusão sobre algo que existe nas camadas mais profundas desse ser ou da realidade. E isso é uma ilusão. Nós nos apegamos ao que conseguimos ver, ao que está na superfície. E o que vai dizer se essa pessoa é uma pessoa que carrega intenções positivas para com as outras é o que está nas camadas mais profundas desse ser. E nem tudo que está nessas camadas emerge na superfície como um ato de caridade, por exemplo. Pessoas mais intencionadas são livres para fazer boas ações. Políticos também fazem doações. Isso até me lembrou de um vídeo onde eu falei sobre a nossa relação com a generosidade, onde eu aprofundo isso porque é realmente complexo e nós não nos damos conta porque estamos sempre apegados a esses fatores visuais. Eu vou deixar ele aqui no card. As pessoas têm a impressão de que se elas comerem como fulano de tal, elas vão ter o corpo de fulano de tal. E não rola. É preciso ir mais fundo, entender o que está por trás daquele jeito de comer. Então você pode até comer diferente, mas você aplica o mesmo princípio usado nas camadas mais profundas daquela forma de se alimentar, o que te leva a um resultado parecido. Parece que eu estou perdido em pensamento, mas eu não estou. Isso conecta com o fato de que podemos aprender uma lição independente de perder ou ganhar. O que define se tiramos uma lição ou uma satisfação de um momento não é o que acontece nessas camadas superiores. Não é essa questão de perder ou ganhou, momentos satisfatórios ou momentos desagradáveis. E sim, algo que acontece nas camadas mais inferiores, aonde está a gratidão. Essa camada, sendo a base do que está acontecendo, pouco importa se você está vivendo uma experiência boa ou ruim. Você encontra vantagem nela porque você partiu do princípio da gratidão. Agora, o outro lado da reviravolta que essa minha antiga perspectiva tomou, que me fez perceber a profundidade do conceito de gratidão, foi de entender que perder não nos leva automaticamente a uma lição, não nos faz desenvolver. Porque quantas vezes você não ficou repetindo o erro religiosamente várias vezes, tendo o mesmo problema sem entender o porquê que isso estava acontecendo? Numa análise mais profunda, encontramos uma falta de gratidão, o que também podemos denominar como uma rejeição por algum dos elementos que compõem o erro. Mas vamos partir de uma visão mais superficial. Depois de tanto repetir um erro, você percebe a influência de um dos seus comportamentos no resultado final, e alterando ele, você muda o rumo do seu barco. E olhando de forma mais profunda, você só é capaz de reconhecer uma influência indesejável de um dos seus comportamentos se você for grato por esse erro de alguma forma. Você precisa aceitar ele, entender que ele existe e assumi-lo. E esse é o desafio para muitos. O simples ato de aceitar é um ato de gratidão, porque você para de rejeitar e passa a receber de braços abertos. E isso te permite aprender com o que está acontecendo. A gratidão é o único caminho para você tirar o melhor de tudo à sua volta. E isso é tão clichê. Estamos tão acostumados a ouvir sobre gratidão, ser grato e todo esse blá blá blá. Só que a interpretação das pessoas está sempre associado a uma forma muito rasa da gratidão. Eles sempre correlacionam a gratidão ao ato de agradecer. Até porque isso é o que surge no imaginário das pessoas quando falamos de agradecer. É a cena de você agradecendo a Deus, agradecendo seus pais, agradecendo seus amigos. Contudo, isso não representa a profundidade que a gratidão pode alcançar para mim. Eu vejo a gratidão como um ato que pode sim ser expressado através das palavras, mas não se limita apenas às palavras. As suas atitudes vão expressar sua gratidão mais do que qualquer sorrisos e palavras trocadas num ritual social. E o mesmo vale para a ingratidão, que na sua essência é representada pelo ato de rejeitar. E isso acontece nas camadas mais profundas que eu falei com você. Porque você não é ingrato por rejeitar uma proposta que você recebeu no trabalho ou em qualquer lugar. Você é ingrato quando você rejeita a existência dessa proposta, quando você não aceita que ela possa acontecer do jeito que ela aconteceu, quando você julga que ela não deveria ser do jeito que ela é. Igual quando você é tomado por uma emoção, tem raiva pelo que você fez e se recusa a aceitar o que aconteceu porque julga ter sido inapropriado. Logo, essa rejeição pelo que foi é uma semente de ingratidão. Quando você está agindo através da ingratidão, você não tem nada a aprender com o que está acontecendo. Então continua no mesmo lugar, propenso a repetir os mesmos comportamentos. A perda não é um caminho tão direto ao desenvolvimento como eu imaginava. Tanto a vitória como a derrota têm seus próprios desafios para encontrar a gratidão.
Esse, inclusive, me lembra uma frase que eu encontrei recentemente que me deixou fascinado por como ela expressa esse caráter da nossa realidade. Dois opostos seguem o mesmo padrão. O desafio que cada um oferece é diferente, porém, ambas oferecem um desafio. E ambas são uma trilha que podem te levar ao aprendizado, satisfação ou sofrimento. E como sempre, vai depender, em grande medida, de você. A gratidão é uma fonte de equilíbrio não só para os momentos de vitória e de derrota. Por isso que eu vejo ela como uma forma de extrair o melhor de tudo o que está acontecendo. Num dos vídeos recentes do canal, eu falei sobre como eu lido com meus pensamentos negativos. E eu acabei falando sobre como a gratidão faz toda a diferença em lidar com eles. Só que eu não citei ela especificamente em nenhum momento. Se você ver esse vídeo depois desse, você vai conectar na hora como é a gratidão, o ato-chave para lidarmos até com nossos pensamentos negativos. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.